Quanto paga de imposto uma empresa no Simples? Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreve em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados à gestão financeira, gestão trabalhista, gestão tributária, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia profissional. Uma dúvida muito comum entre os empreendedores, principalmente quem está querendo passar a ser microempresa ou quem está querendo abrir uma empresa, é o quanto de imposto paga uma empresa optante do Simples. Às vezes você é um empreendedor também que tem uma empresa que é no lucro presumido e não sabe se compensa migrar para o Simples Nacional. Eu vou te dar um norte, vou te explicar o quanto uma empresa paga de imposto no Simples Nacional, mas isso aqui na tela do computador e te convido a verificar comigo e ficar comigo até o final, tá bom? Bora lá! Olha só, o quanto uma empresa do Simples Nacional vai pagar de imposto vai depender de dois fatores, do faturamento e da atividade que ela exerce. Quanto maior o faturamento, maior o percentual. E se a empresa é de comércio, ela sofre determinados percentuais e se ela é de serviço, ela sofre outros percentuais. E ainda assim, dependendo do ramo de atividade da empresa. Então, olha só, a gente analisando aqui essa tabela aqui, veja bem, uma empresa do anexo 1. Essa tabela aqui é a tabela que é aplicada para comércio, tá? Então você veja, se a empresa fatura R$10 mil mensais, ela paga de Simples Nacional R$400, vai pagar mais um INSS de R$ 145,20 sobre o Prolabore, retirada de Prolabore do proprietário, se for um só e se for só um salário mínimo. Isso aqui é variável, dependendo da estratégia da empresa. E isso dá um total de impostos, de encargos, né, de tributos, digamos assim, de R$ 545,20. Isso representa 5,45% do faturamento total de R$10 mil. Se a empresa fatura 20 mil, esse número sobe para 5,55%. Se ela fatura 30 mil, 6,13%. Se ela fatura 40 mil, 6,98%. 50 mil, 7,48%. E assim por diante até chegar em 8,97%. Vale lembrar que aqui 8,97% é para uma empresa com faturamento de R$100 mil mensais e sem considerar a parte dos empregados, porque aqui o INSS que está sendo considerado é só aquele que incide sobre um salário mínimo de retirada de Prolabore do proprietário. Então, se tiver funcionários, vai acrescentar aqui o INSS que desconta dos funcionários, tem que ser recolhido mensal, apesar de não ser custo da empresa, o FGTS e tudo mais. Mas, basicamente, o Simples Nacional com o INSS do proprietário representa 8,97%, ou seja, de 5,45% a 8,97%. Isso para a atividade de comércio tem essa variação conforme o faturamento. Quando a atividade é de serviço, aí você veja que a tabela é outra e os percentuais são outros. Enquanto lá na tabela de comércio começava com 4%, aqui nós começamos com 6%. Mais o INSS de R$ 145,20, a empresa que fatura 10 mil vai pagar R$ 745,20, que dá uma carga tributária total de 7,45%. Se ela faturar 20 mil, ela vai pagar 8,03%. Se ela faturar 30 mil, 9,08%. 40 mil, 10,19%. E isso vai subindo, 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 até chegar em 13,18% para uma empresa com faturamento de até R$100 mil mensais. Isso para empresas de prestação de serviço, chamados serviços comuns, né? Por quê? Porque profissionais liberais que foram autorizados a ingressar no Simples Nacional por último, tem uma tabela separada com percentuais maiores. Então, esses percentuais menores são empresas de prestação de serviços mais comuns, serviços de manutenção, prestação de serviços de cabeleireiro, de salão de beleza, desse tipo, certo? No anexo 4, que é a tabela que é aplicada para as empresas, os escritórios de advocacia, para empresas de reforma, para empresas de terceirização de mão de obra de serviço de limpeza,
o percentual começa com 8,59% para as empresas que faturam até 10 mil e termina em 11,09% para as empresas que faturam até 100 mil. Mas veja que o INSS aqui é bem mais alto do que o INSS da tabela do anexo 3. Por quê? Porque nesse caso aqui, o INSS patronal é pago na guia do INSS, não dentro do Simples Nacional. E aí ele tem um percentual maior. Então você veja que o Simples Nacional é menor e o INSS é maior. Então, se eu tiver uma folha de pagamento mais alta aqui, o INSS vai ter um impacto muito mais relevante nesse tipo de empresa aqui e o percentual aqui vai acabar ficando maior, porque é esse o caso. São empresas que normalmente têm folha de pagamento mais elevada que estão enquadradas nessa tabela aqui do anexo 4. A tabela do anexo 5, aí sim é aquela tabela que eu disse para os profissionais liberais. Então, ela começa com 15,5% para as empresas que faturam até 10 mil, pode ser uma clínica odontológica, uma clínica médica, por exemplo, mais o INSS, então ela começa pagando 16,95%. E vai subindo 16,85%, aqui dá uma quedazinha, né? Que porque o INSS é fixo, então ele em relação ao faturamento acaba diminuindo aqui. Mas daqui em diante, ó, 16,85%, 17%, 17%, 18%, 18%, 18%, até chegar em 19,22% para empresas que têm faturamento mensal de 100 mil reais. Agora, o que precisa ser levado em conta é que a maioria das empresas enquadradas nessa tabela são sujeitas ao fator R. E quando elas são sujeitas ao fator R, se ela tiver uma folha de pagamento superior a 28% do seu faturamento, ela cai para o anexo 3, e aí o anexo 3 você já viu que é bem mais vantajoso, vai pagar 13,18% ao invés de 19,22%. Isso na última faixa. Se for na primeira faixa, vai pagar 7,45% ao invés de pagar 16,95%. Então, é uma diferença muito grande. Mas para aplicar isso, é preciso que você conte com a sua contabilidade especializada no seu ramo, que saiba aplicar essa estratégia do fator R, saiba monitorar esses números para garantir que ele sempre fique ajustado ao requisito da legislação e aí dessa forma você possa usufruir desse benefício. Ou, não sendo possível, por conta de uma série de variáveis que não é sempre que isso pode ser aplicado, ou não sendo possível, a sua empresa seja migrada para um outro regime de tributação que seja mais econômico e tenha um percentual de imposto menor do que esse que você teria pagando aí de 17% praticamente a 19,5% sobre o seu faturamento. Tá certo? Então esses são os percentuais que as empresas do Simples Nacional pagam. Sempre conte com uma contabilidade especializada, sempre faça simulação, faça planejamento tributário para garantir que você vai pagar o menor imposto possível dentro da legalidade e não sofra aí tanto mais com impostos caros e que ficam sacrificando o seu fluxo de caixa, tá bom? Dá um joinha aí se você gostou desse vídeo para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abração, até mais, tchau!